Vamos para o nosso segundo vídeo sobre como começar a trabalhar com bordado, ou seja, como encontrar o nosso público, né? Essa também é uma coisa que as pessoas me falam, nossa, Ju, aqui na minha cidade as pessoas não valorizam o trabalho artesanal, eu fico um tempão lá fazendo meu trabalho, fazendo meu bordado, e aí eu coloco um preço e as pessoas não valorizam, né? Então, como que eu faço para encontrar o meu público? Bom, pessoal, na verdade, é o contrário, né? É o público que vai te encontrar. Então, como eu falei no primeiro vídeo dessa sériezinha, você precisa descobrir a sua maneira de fazer as coisas. E uma vez que você está lá bordando, está fazendo seus bordados da forma que ele é prazerosa, você precisa o quê? Divulgar o seu trabalho. O primeiro lugar que a gente começa a divulgar o nosso trabalho é a nossa rede de pessoas, né, de familiares, as nossas conexões que a gente tem, amigos do trabalho. Então, são essas pessoas mais próximas que a gente começa a mostrar o nosso trabalho, o nosso bordado, e a gente começa a ter algumas dicas, né, do que essas pessoas estão achando. Então, geralmente, as nossas primeiras vendas, elas são feitas para essa rede próxima, para essa rede de pessoas que a gente já conhece. E hoje, gente, a gente tem uma facilidade que há anos atrás a gente não tinha, que é a facilidade da internet. A gente tem as redes sociais, a gente tem várias redes sociais, então você precisa começar a divulgar o seu trabalho nessas várias redes sociais. Quantos mais redes sociais você conseguir utilizar, você vai conseguindo formar um público cada vez maior. Então hoje, por exemplo, eu uso basicamente o Instagram, o Pinterest, e uso também o newsletter, onde eu mando direto para o meu público as coisas que eu estou fazendo. Só que cada uma dessas formas de divulgação é uma linguagem que você vai desenvolver. Então, assim, é um trabalho de marketing também. É um trabalho onde a gente também precisa definir estratégias de venda, de divulgação. E o que a gente faz, gente, hoje em dia? Fotografia. Então, para divulgar o seu trabalho, você vai precisar fotografar o seu trabalho, que é para poder postar nas redes sociais e ter o alcance. E hoje o público é extremamente impactado por imagens bonitas. Então, assim, né? Você fez um bordado primoroso. E aí você vai fotografar e você resolve que você vai fotografar à noite com aquela luz branca que vai criar uma sombra, que vai deixar o seu trabalho frio. E aí você coloca o seu trabalho em cima ali da cama do lençol e é um lençol estampado e esse lençol vai interferir ali no seu bordado. Ou então você está segurando o bordado e no fundo está aparecendo, sei lá, uma vassoura, está aparecendo uma tomada, enfim, gente. Isso é linguagem. Então você vai precisar ser bastante atento na hora de fotografar as suas peças. E quanto mais tempo e mais atenção você gasta na produção desse conteúdo, você está refinando o público que vai chegar. Então, se você tem lá fotos caprichadas, ambientadas, você tem lá um cenarinho que você coloca, que você criou e que diz respeito também à pessoa que você é, a pessoa que está por trás daquele trabalho, você começa a definir um público de pessoas que vão ser as pessoas que vão gostar do seu trabalho, consequentemente vão engajar com ele, ou seja, vão salvar, vão comentar, vão enviar para outras pessoas. Isso vai fazendo o quê? O seu alcance orgânico ir aumentando. Só que assim, gente, é uma baita de uma trabalheira, certo? Então hoje, por exemplo, o tempo que eu gasto produzindo conteúdo, produzindo fotos, divulgando o meu trabalho, ele é igual ou até maior que o tempo que eu gasto bordando efetivamente. Então hoje tem pessoas que não fazem tudo, né? Hoje tem pessoas que acabam tendo outros parceiros para trabalhar nessa divulgação. Mas quando a gente começa às vezes com poucos recursos e a gente precisa dar conta do todo, certo? Então, conforme a gente vai divulgando o nosso trabalho, tendo cuidado com as fotografias que a gente tira, né? Tendo cuidado de mostrar o trabalho que a gente faz, mas colocando também um pouquinho de pano de fundo, né? Quem é a pessoa que está ali por trás daquele trabalho e tal, você começa a definir um público. E esse público começa a chegar espontaneamente. Mais uma vez, os seus primeiros seguidores vão ser aquelas pessoas
que já são dos seus círculos de amizades, do seu círculo familiar, e que aí a coisa vai crescendo de pouquinho, mas ela vai crescendo organicamente. Bom, se você tiver a oportunidade também de participar de alguma feirinha, de participar de algum bazar, de poder sair também um pouco das redes sociais para mostrar o seu trabalho para o público mesmo, né? Para o público ali poder ver com as mãos, também é muito legal porque você tem um feedback instantâneo. Então, da pessoa, ela vai passar na sua barraquinha, ela vai parar, ela vai olhar, ela vai elogiar, você vai ver se ela vai se encantar ou não, sabe? E isso tudo vão te dando dicas. Então, preocupe-se, não necessariamente em saber quem é o seu público, porque o seu público ele vai acontecer. E aí você precisa de um pouquinho de paciência para que isso aconteça. Mas preocupe-se então em poder divulgar o seu trabalho da melhor forma possível, da forma que faça os seus olhos brilharem, sabe? E aí vale também a busca de referências, né? Como aquelas pessoas que trabalham efetivamente com bordado, como é que elas fazem? Como elas fotografam? Que tipo de assunto elas mostram também? Mas, mais uma vez, você vai precisar definir a sua linguagem, porque senão corre-se o risco de ser só uma pessoa tentando ser outra. E como eu falei no nosso primeiro videozinho, é muito importante que você se defina enquanto artista, que você defina a sua linguagem, e é isso que vai fazer o público chegar em você. A sua expressão única, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de mostrar aquilo que você faz. E aí quando a gente até escuta aquela coisa, né? Mas na minha cidade as pessoas não valorizam o trabalho artesanal. Você é que tem que valorizar o seu trabalho, certo? Então, assim, vão ter pessoas que não vão valorizar, porque elas realmente não vão entender o tempo que você teve para fazer tudo aquilo. Mas tem um outro grupo de pessoas enorme que vai entender e vai se encantar e vai querer ter o seu trabalho. Então, antes de mais nada, gente, valorize o trabalho que você faz e a sua maneira. Tem uma situação muito curiosa que na época que eu fazia portas de maternidade, eu fazia portas de maternidade assim muito específicas, né? Que eram os ursinhos, os bichinhos e tal, então tinha uma linguagem muito específica mesmo. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: ai, Ju, eu adoro o seu trabalho, mas eu queria que você fizesse um bordado do Bart Simpson. Do Bart Simpson. Eu nunca tinha bordado o Bart Simpson. O Bart Simpson não tinha nada a ver com aquilo que eu fazia, né? E eu achei curioso, eu falei, gente, a pessoa ama o meu trabalho, mas ela quer que eu faça o trabalho de uma cópia. Ou então a pessoa te manda referência de um outro trabalho que não é referência, tá? Ela quer que você faça igual ao trabalho de uma outra pessoa. E ela fala, eu quero igual a este aqui. Bom, eu aí no caso, né, eu falei assim, olha, desculpa, mas esse trabalho eu não faço. Eu faço este trabalho aqui. Este é o meu trabalho, este é a minha criação. E não este outro, né? Então, se você gostou deste outro trabalho, você pode ficar à vontade para procurar a pessoa que faça esse trabalho. Mas tem muita gente que gosta, que vai, que faz e que tenta reproduzir um trabalho que é uma criação de uma outra pessoa. Mas se você está procurando construir um público fiel e um público que vai gostar do seu trabalho, então você precisa, antes de mais ninguém, valorizar a sua criação, a sua forma de fazer as coisas, a sua forma de criar, mas principalmente a forma como você vai mostrar isso ao mundo. Então, sim, gente, precisa gastar tempo produzindo conteúdo de divulgação. Porque é isso. Você tem uma porta passando quantos milhões de pessoas diárias passam no Instagram. Diferente de que você tem uma lojinha física, né, que passam muito menos pessoas. Então, a sua lojinha, a vitrine que vai ser ali, a vitrine do seu Instagram ou do seu Pinterest, a outra rede social que você quiser usar, ela precisa ser realmente muito atrativa, né? E aí, para isso, a gente precisa ter tempo para produzir conteúdo, para fotografar, para olhar a foto, para ver se o fundo tá bonito, para editar. Não são coisas difíceis de fazer. Hoje a gente tem muitos recursos, muitos aplicativos que permitem a gente fotografar e editar. Eu faço tudo no celular mesmo, mas a gente precisa se dedicar a esse tempo, ou seja, ao tempo de criação do nosso público. Então, a gente vai selecionar o público,
a partir daquilo que a gente está mostrando. Então, eu quero aumentar o meu público. Consequentemente, você precisa, na verdade, aumentar a sua divulgação. E como é que você divulga, certo? Tenha isso em mente, a gente precisa fazer os olhos brilharem, é criar significado. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso terceiro vídeo sobre essa série de como trabalhar com bordado é sobre precificação e posto logo mais. Se você gostou, pode seguir aqui. E não esquece de assistir o videozinho 1 se você chegou primeiro neste vídeo, onde eu falo como começar. Combinado? Um beijo!